Vamos iniciar? Vamos iniciar? Eu só estou tentando aqui, verificando se a gente está ao vivo. Já está aparecendo para mim aqui live. Está aparecendo? Aqui também Sim. já está aparecendo. Já está aparecendo já um ok, mas vamos ver se a gente consegue compartilhar isso aí. Ótimo, ótimo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui no Facebook para ver se já chegou, né? Vamos ver se tem gente conosco. Estamos tendo problemas para reproduzir este vídeo. Vamos fazer o seguinte. Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tudo bem? É porque às vezes dá um delay, então eu vou fazer o seguinte, vamos dar início e a gente compartilha no Facebook, porque para mim eu não consigo visualizar. Tá bom? Pode ser assim? Compartilha como? Não entendi. Mas compartilhar como? Nós vamos começar, tá? Vou deixar gravado, tá? E logo depois a gente compartilha. Ok? Ok. Porque não tem como, apesar de parecer para mim ao vivo, eu não consigo filmar aí a presença das pessoas, não consigo visualizar. Então, a gente dá início aí a esse trabalho. Tá bom? Sim. Bom, gente, é um maior prazer estar aqui conversando com ele hoje, recebendo o nosso querido Manuel. Luiz Manuel é um mentor aí de executivos. E eu resolvi dar esse momento aqui bacana, né? Trazer vocês aqui para a sala da minha casa, né? E conversar com essa pessoa que a gente tanto admira quanto profissional. Eu sei que o Luiz Manuel ele é super ocupado, ele agora está em São Paulo, está fazendo um monte de coisa, mas me deu aí essa chance de ter um papo com ele. Tudo bom, Luiz? Oi, Brígida, tudo bem? Boa noite a todos que estão participando desse chat com a gente, desse live. Para mim é um prazer estar aqui para compartilhar conhecimento, aprender junto, que isso é uma das coisas mais importantes hoje no processo de aprendizagem. Não, ninguém chega no momento, num objetivo sozinho. Todo mundo chega no coletivo. E a gente está aqui para isso, compartilhar e aprender junto, ok? Muito bacana. É esse momento que a gente o Luiz Manuel quarta live, vamos fazer assim todas as quartas-feiras e estado assim, alguns profissionais de excelência para bater esse papo. E eu queria saber algumas coisas assim sobre você. Todo mundo sabe que eu sou bastante humanizada, né? Então eu queria que vocês conhecessem, que eles conhecessem um pouco desse profissional que a gente tanto admira. Fala um pouco sobre Sim. o seu currículo. Bom, eu tenho 14 anos da área de RH, eu sou profissional de RH, e a primeira formação é em Direito, onde eu iniciei minha carreira trabalhando na área trabalhista, e depois disso fui para uma área de uma multinacional, e onde eu naveguei em todas as áreas de RH, desde a área de cargos e salários, remuneração, e eu naveguei em todas as áreas de RH, várias posições estratégicas de empresas, tanto na área de comportamento, tanto na área estratégica de números, e junto com essa minha experiência nas empresas e nas posições de head como RH, eu também somo uma experiência acadêmica. Então, eu também tenho hoje 10 anos de sala de aula, tanto em turmas como graduação e pós-graduação,
E junto com esse desenvolvimento da minha carreira, eu tive a necessidade de me especializar cada vez mais na área de pessoas. Então, hoje, eu sou formado também em psicopedagogia, sou mestre em psicanálise e formada com coach executivo há 5 anos. E como coach executivo, eu desempenho 3 papéis diferentes, né? Isso dentro das empresas, quanto funcionário, onde eu tenho que desenvolver e trilhar a carreira, ajudar o executivo a chegar a um objetivo que a organização almeja, desenvolver competências e trilha de desenvolvimento das empresas, e também atendimentos avulsos, onde eu ajudo meus clientes a atingirem metas, resultados, e isso é, para mim, muito importante, né? E eu estou aqui hoje para falar de algum tema muito importante também, que é um tema de pré-ação, ou seja, como a gente vai acionar nossa mente, o nosso corpo e as ações para atingir um resultado que a gente tanto quer se dar bem numa reunião, atingir um melhor resultado e principalmente numa entrevista de trabalho, ok? Ok. Então compartilha um pouco conosco se existe assim alguma estratégia para a gente ser mais assertivo dentro do processo seletivo. Existe? Isso é muito importante. Na verdade, existe várias ações que a gente são adotadas e aplicadas. Meu objeto de estudo hoje na minha tese é trabalhar processos dinâmicos de aprendizagem assertiva. O que vem ser isso? É trabalhar dentro da parte comportamental ações comportamentais e tangibilizar, identificar esse número em questão de resultados. Então, a gente consegue enxergar melhor isso de uma forma mais clara. E para facilitar esse entendimento, eu divido isso em 3 pilares. E eu quero falar com vocês hoje cada um. Ou seja, eu falar sobre o primeiro pilar, sobre o segundo pilar e sobre o terceiro pilar. Então, a resposta é sim, nós conseguimos ser estratégicos, conseguimos atingir melhores resultados. Bacana. A gente está falando aí somente para executivos. Eu queria que você me dissesse assim, essa matriz, ela pode ser usada por quem? Falando em questões de resultados, de assertividade numa entrevista, uma reunião, de pré-preparo, isso pode ser usado por qualquer pessoa, tanto de um acadêmico, tanto um jovem que está precisando se recolocar profissionalmente, ou iniciar a sua carreira no mercado de trabalho, tanto aquela pessoa que também está em uma transição de carreira e precisa ser mais assertivo no processo seletivo. Então, todas essas técnicas que não são difíceis, pelo contrário, todos nós temos essa base dentro de nós, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. Entendi. Então, a gente segue tanto aquele universitário, aquela pessoa que está começando aí no mercado, pode utilizar essa matriz, quanto um executivo também. Exato. Todas as pessoas podem ser aplicadas a esse processo, a diferença é a ação. Então, internalizar e agir. E aí é onde a gente vai falar de cada passo aí, importante, com dicas dentro do processo, para vocês conseguirem entender e aplicar de uma forma muito mais fácil, dinâmica e assertiva. Você dicas, Luiz. Fala então para a gente algumas dicas que são importantes aí, são assertivas. Fala aí para a gente. Bom, como eu falei para vocês que a gente tem que dividir isso em 3 pilares, por que dividir isso? Porque para a gente conseguir ser mais assertivo e mais organizado, a gente precisa organizar primeiro isso na nossa cabeça. A partir do momento que a gente organiza as ideias na nossa cabeça, fica muito mais objetivo e muito mais fácil para a gente atingir um resultado. Então vamos lá? Vamos falar da primeira dica, que é o primeiro pilar que eu chamo. Lembrando que a gente está trabalhando pré-ações, ações antes do executar, ok? Vamos lá. Primeiro pilar, ações mentais. Ou seja, o que são as ações mentais? É tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa organizar aonde? Primeiro, na nossa mente. Ou seja, o que você quer, como você vai fazer, de que maneira você vai atingir aquele resultado, você precisa organizar nas suas ideias. É muito comum, quando uma pessoa vai para uma entrevista de trabalho, ela não se preparar antes, não é questão de logística que eu estou falando, se preparar mentalmente. Se organizar, organizar suas ideias. E quando ela está participando do processo seletivo, ela fica desconectada das perguntas.
ela responde de uma forma diferente, ela não antecipa o que pode acontecer. Então, o segredo sempre é: puxe um papel, organize as suas ideias num papel. Ou seja, o que eu posso falar? Quais são meus pontos positivos? Quais são os resultados que eu atingi na minha vida? Ou seja, na minha carreira. Ah, mas eu não tiver nada. Eu sou o primeiro emprego meu. Eu estou almejando a primeira posição. É fácil. Você pode falar um pouco também do seu dia a dia, da sua vida pessoal, dos resultados que você tem, de como é que é a tua competência, como é que são as suas habilidades, o que você gosta de fazer. Então, principalmente, organizar o teu discurso. E não chegar para uma entrevista, até mesmo um processo seletivo, sem aquela coisa que a gente vê muito, né? Nos 14 anos de RH. Esperar que o entrevistador administre e faça a pergunta. Muitas vezes vai deixar você em maus lençóis. Então, é onde pega o candidato, aonde muitas vezes o candidato deixa a desejar, ele não se organiza mentalmente. Então, a dica desse pilar mental é: puxe o papel, olhe o seu currículo, olhe a experiência que você tem, organize as suas ideias, liste cada uma, olha o que é ponto positivo para você, olha aquilo que pode ser muito mais importante você falar. E aí isso é uma dica muito importante. Muitas vezes a gente não organiza isso, né? E aí quando vai para a entrevista, fica aquela questão muito mais frágil dentro da entrevista e o outro candidato que está mais preparado, ele vai avançar no seu lugar. Então, pré-ação, organize tudo que está aqui. Organizou? Imagina como é que você vai falar, como é que você vai se apresentar, como que você vai falar seus pontos positivos, de que maneira você vai falar. Para te ajudar, escreva tudo no papel. A partir do momento que você escrever no papel, você consegue corrigir, ajustar e fazer aquele ensaio, que é importantíssimo, Brígida. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, a teoria do espelho. Ensaie, teste, ou na câmera mesmo do celular, teste como você está falando, como você está se argumentando, como você também está gesticulando. Isso é importante para que no momento que as pessoas estão te avaliando, você seja extremamente coerente e extremamente assertivo. Ok? Então, primeira dica, primeiro pilar: mente, organize as suas ideias, escreva e faça isso de uma forma muito organizada. Ok? Ok. E Pilar, eu já fiquei bem entusiasmada com o primeiro. Vamos lá, e o segundo? Bom, a partir do momento que você organiza o que você vai falar e se apresentar, né? Ou seja, aquilo que você tem de diferencial, isso é importante. A gente vai para o segundo pilar, que eu acho que é também muito importante e é definitivo e estratégico na hora da tua apresentação, que é o pilar comportamental. Ou seja, se você já está ensaiando, se organizando, quais as coisas e quais os pontos importantes você vai se apresentar e falar, é você pensar: como vai ser meu comportamento? De que maneira eu vou me apresentar? De que maneira eu vou me comportar? De que maneira eu vou falar a frase? De que maneira eu vou olhar para as pessoas? De que maneira eu vou me comportar com minha roupa? Isso é fundamental. E falha muito, né? As pessoas, muitas vezes, as pessoas focam num ponto positivo que acha: eu preciso falar bem. Esquece do corpo. Ou, eu preciso me apresentar muito bem. Esquece das ideias, da coerência. Então, falar coisas sem sentido. Então, é uma questão que eu falo muito. Vamos organizar para sair bem. Primeira organização, mental. Quais as coisas que eu preciso falar? O outro ponto, a segundo pilar, é comportamental. Aquilo tudo, como eu vou me apresentar? Como eu vou olhar para as pessoas? Como eu vou me comportar perante as pessoas? O que eu vou falar? O tom da minha voz? A forma de eu me apresentar? Isso tudo é fundamental. E é um ponto estratégico. Porque hoje, quando a gente está selecionando candidatos, a gente avalia muito como é que está esse termômetro comportamental. De como ele fala, de como ele coloca suas ideias, de como ele vai se apresentar perante uma situação, como ele vai contextualizar uma situação. Isso é fundamental. E aí, muitas vezes, eu falo muito isso quando eu aplico
testes comportamentais é a teoria do 80-20. Muitas vezes a gente foca muito no 80% e erra no 20%. E muitas vezes a empresa pode estar focada nos 20% e aquele detalhe se deixou escapar. Então, tudo é importante. Nada é demasiadamente simples. Um processo onde estamos sendo avaliados. A vida é uma avaliação. Mas naquele momento, todos os holofotes estão olhando para você. Aquele momento é seu. Você está sendo o protagonista daquela ação. Então, todo detalhe precisa ser desenhado. Então, a dica é a mesma do primeiro pilar. Escreva no papel. Como você vai se comportar? Como você vai falar aquela frase? Como você poderia apresentar suas ideias? De que maneira? Faça uma redação, escreva. Faça uma apresentação escrita. Teste isso na sua câmera. Teste isso no seu celular. Imagina a situação. E outra coisa é muito importante. Tudo é treino. Só que tem um ponto negativo. A gente não pode treinar na primeira entrevista. A gente tem que treinar antes, muito. Para o momento que a gente tiver a oportunidade, a gente se destacar das outras pessoas e almejar e atingir e ficar com a vaga. Ok? Ok. Existe, na verdade, assim, alguns estudos de mercado que sempre apontam que é importante ser assertivo dentro do processo seletivo. E existe algum pilar, passo a passo, que a gente consegue mensurar? O terceiro pilar que eu chamo é organizacional, ou seja, o pilar do processo, aonde você vai, antes de organizar, depois que você organizar as ideias, depois que você também organizar o que vai falar, como você vai se apresentar, como você vai fazer, como vai ser o seu discurso, como você vai apresentar suas ideias, você vai depois se organizar de uma maneira no processo para ter e avaliar os resultados. Imagina só, a partir do momento que você está numa entrevista com várias pessoas te avaliando, ou uma pessoa te avaliando, você consegue medir situações. Primeira situação que você pode medir, comportamental. É aquele momento que você está falando, está respondendo uma pergunta, ou está se apresentando, e as pessoas estão te olhando, estão dando atenção para você. E você pode medir o tempo de atenção. Isso é um ponto positivo, porque aí você está tendo um assunto que é coerente, um assunto que é interessante. Ou seja, você está se vendendo e fazendo o seu marketing pessoal. Isso é um processo muito importante. Então, quando você começar a medir e você está mais de 3 minutos falando, e as pessoas estão olhando, prestando atenção em você, 2 pontos estão muito certo. O primeiro pilar, que é as ideias organizadas estão sendo interessantes, estratégicas. O segundo pilar, a forma de você apresentar o seu comportamento também está sendo interessante, ok? Então, esse é um ponto da organização dos processos, você consegue medir. Eu estou sendo altamente dominante e influente. As pessoas estão conseguindo dar atenção para mim e eu estou conseguindo atingir o meu público que está sendo o entrevistador. Ok? Isso também é interessante no discorrer da entrevista, você também medir alguns pontos. Por exemplo, ponto negativo. A partir do momento que você está se apresentando, existem várias outras perguntas cortando a primeira. Ou tentando dizer o seguinte, será que eu estou sendo estratégico? É porque o entrevistador está me cortando e fazendo outras perguntas para tentar reforçar a minha ideia principal. Então, é um sinal que você precisa voltar às suas ideias e entender de uma forma mais assertiva para que eles possam entender de forma mais clara e objetiva, ok? Outro ponto também muito importante, que faz todo sentido, é você medir os resultados. Resultados é o quê? Eu sempre falo com meus clientes que a gente precisa organizar como se fosse um dever de casa, que é o seguinte, fazer uma planilha. E nessa planilha você colocar quem está passando por processo seletivo, quem está fazendo entrevistas, até mesmo uma reunião, os tópicos que estão sendo falados, ou as empresas que você está participando do processo seletivo. E nessa planilha você organizar, por exemplo, o feedback, se a empresa te deu feedback, por quanto tempo deu, quem deu, né, qual o resultado desse feedback, para você entender e medir o resultado. Porque é importante você cruzar isso e montar como se fosse um ranking e ver como é que foi a tua produtividade, a tua performance perante aquele processo. Então, não é só medir como é que você foi em nível comportamental, é você também olhar isso de forma de resultado quantitativo, né? Como é que foi meu retorno?
Como é que as empresas estão me olhando e dando negativa ou positiva para mim? Isso é importante numa gestão de carreira. Mas existe, Luiz Manuel, algum indicador em que pode mensurar isso? Eu tenho algum método, existe alguma ferramenta, alguma metodologia em que a gente pode mensurar, fazer essa avaliação, essa análise? Bom, existe muitas ferramentas de medir isso quanto empresa. A empresa consegue entender e avaliar as performances dos candidatos através de testes, etc. Para o candidato, muitas vezes, é um desafio muito grande ele conseguir fazer uma leitura muito clara para a empresa, que muitas vezes ele não sabe tanta coisa que a empresa está avaliando aquele perfil. Mas essas dicas que eu estou dando para candidato é uma dica importante para que ele consiga medir ou perceber o que a empresa está querendo. Então, por exemplo, à medida que você também perceber como está indo a condução da entrevista, o tipo de pergunta que está sendo feita, o tema que está sendo abordado, aonde na tua experiência profissional ou na parte comportamental as perguntas estão sendo direcionadas, isso aí consegue você entender e avaliar aonde está sendo o interesse maior da empresa. Isso também faz, por sinal, você conseguir imaginar como é que foi teu ranking. Se você saiu bem nessas perguntas, respondendo bem aquele ponto que ela está perguntando, que eles estão perguntando, e estão avaliando. Porque se nenhuma pergunta, demasiadamente, ela é isolada. Tudo isso ela é uma forma estratégica de entender uma necessidade que a empresa, a organização precisa. Então você consegue, sim, criar o seu método, e é uma dica importante isso, para você conseguir medir teu ranking. Já dentro da empresa, a empresa consegue ter indicadores de avaliação de resultados para cada perfil de entrevistado. Já como estamos falando aqui de entrevistado, você no lugar de entrevistado, você precisa se organizar para se avaliar bem e medir como é que está o teu calibre de performance, de resultado e produtividade perante você na entrevista, ok? Ok, eu tirei uma foto aqui, você viu? Não vi. É o mundo das selfies, né? Então, acho que hoje, independente de todos os canais que nós estamos, né? A selfie é bem-vinda, né? Selfie sempre é bem-vinda, isso é importante. Bom, E um chegando... ponto importante, pegando essa deixa sua, a gente está finalizando, que dentro do conceito todo de pré-ação dentro de uma entrevista, tudo isso que eu estou falando, ele soma numa mensagem muito forte, que é marketing pessoal. Hoje é muito forte dentro das redes sociais, ou no mundo da internet, na era da internet das coisas, tudo hoje você conseguir trazer, tudo, uma frase importante, um comando mental muito importante que eu estou falando agora. Tudo pode se vir ou ser transformado a seu favor. Ou seja, tudo que você pode fazer que ele venha a seu favor. Tanto na fala, tanto no comportamento, tanto no gesto, tanto na tua reação perante as coisas. Lembre-se, faça a sua melhor propaganda. Venda, e o melhor produto que você tem é você. Ok? Deixa eu explicar aí o que você estava falando e tirar assim até algumas dúvidas. Eu acho isso muito bacana. Quando você fala marketing pessoal, né? E às vezes o candidato ele vai para uma entrevista e procura uma empresa, né? Ele vai procurar a empresa no site da empresa, as redes sociais, ele começa a conhecer a empresa antes de ir para uma entrevista, e aí ele começa a entender ali na rede social mais ou menos como é que é a cultura da empresa. Você acha interessante essa questão não apenas da ética, mas da forma em que ele vai se vestir, da maneira em que ele vai se comportar, do tipo de roupa que ele vai usar? Bom, esse é um ponto que eu já até falei anteriormente, o comportamento e a forma de você reagir perante a entrevista fala muito de você. Mas um ponto importante que a gente fala dentro da parte do estudo pré-comportamental, quando você vai ser convidado para uma entrevista, tem dois pontos que eu chamo muita atenção. Um é quando você, de fato, sabe da vaga e sabe
da empresa. Quando o recrutador, ele abre a empresa para você. Estão chamadas vagas abertas. Você concorre àquela vaga sabendo. Então, para você é mais fácil você pesquisar, entrar no site, entender como é que as pessoas se comportam, como são os valores da empresa, como é que são os ambientes da empresa. Isso já é uma grande dica, porque você precisa ir parecido com a empresa. Né? Imagina você, numa empresa mais liberal, você ir vestido de uma forma muito formal. Então, essa leitura, muitas vezes, é um ponto positivo para você, e vice-versa. E também, você pode me perguntar, e quando na empresa você vai para um processo seletivo e você não sabe muito, né? Não abriram só abriram a vaga para você, não abriram a empresa, só tem o cargo. Excelente. A partir do momento que você tem o cargo também te ajuda a você entender o que essa pessoa faz. A partir do momento que você sabe o que a pessoa faz, você consegue também ter algumas dicas comportamentais de como é o papel daquela pessoa. Imagina só, se você está indo para um processo seletivo de um gerente de RH, como é que o papel do gerente de RH faz? Ou um papel de gerente. O que o gerente faz? Como é que o gerente se veste? Como é que o gerente desenvolve o papel de líder dele? Então, isso tudo, de uma maneira, faz que a gente consiga ter leituras, que a gente chama de pré-leituras, que vai te ajudar a você conseguir ir mais preparado e calibrado para o processo seletivo, para a entrevista. Então, lembre, quando eu falo sobre marketing pessoal, ele é um conjunto de coisas. O marketing pessoal, ele é tudo. Hoje nós fazemos a nossa propaganda, hoje, na rede social, andando na rua, falando aqui, falando no telefone. Isso é muito importante. Então, é conseguir entender que nós estamos nos apresentando, nos vendendo a todo momento. E isso pode gerar um ponto positivo para a gente, ok? Ok. Bom, gente, nós estivemos hoje aqui, maravilha, com Head Coaching, Head RH, Coaching e Mentor Luiz Manuel, mentor de executivos, Luiz Manuel, Rafael, e é sempre um prazer, tá, Luiz, te receber, é sempre um prazer falar. A gente sempre eu tenho um carinho pessoal muito grande pelo Luiz. Ele é uma pessoa muito solidária, né? Haja vista ter aceitado esse nosso convite. E, assim, muito obrigada, tá? Um grande abraço para você. Espero que você aceite outros convites e esteja conosco mais uma vez. Para mim é um prazer estar compartilhando e aprendendo junto com vocês. Estou aberto e disposto a estar junto aqui mais e mais uma vez. Estamos aí com outra agenda, que em breve vai ser de longe, né, como você já sabe. Então aí tem novidades aí de outro país, falando diretamente com dicas para vocês, daqui a 2 semanas. E me coloco aqui também aqui à disposição de todos para tirar dúvidas, fazer um atendimento mais direcionado. E aí, quem quiser me acompanhar, @Fale com Coaching e na rede social, no Instagram. Vai lá, manda direct para mim, a gente tira dúvidas, bate um papo. Ok. É um prazer. Obrigado pelo carinho, um forte abraço, fica com Deus. Tchau. Boa noite. Boa noite.